Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco neste programa. O Cada Dia é uma realização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada por sua audiência. Não precisa ser um grande conhecedor da sociedade atual para ver que a pobreza e a desigualdade estão cada vez mais presentes nela. Aqueles que são considerados ricos do ponto de vista material são muito poucos. Tão poucos que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman apresenta um dado impressionante em seu livro que tem como título a pergunta: a riqueza de poucos beneficia todos nós? Feitas as contas, a riqueza combinada das 100 pessoas mais ricas do mundo é quase 2 vezes maior que aquela dos 2,5 bilhões de mais pobres. Segundo o Instituto Mundial para o Desenvolvimento Econômico, as pessoas na faixa do 1% mais rico da população mundial são quase 2.000 vezes mais ricas que aquelas na faixa dos 50% da faixa inferior da escala. Em outras palavras, pode-se ver a partir dos dados apresentados por Bauman que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por sua vez, este quadro de desigualdade de renda tem relação direta não só com um tipo de estrutura de mercado que aborta ou suga o outro, mas também com um tipo de homem que vive para acumular bens para si. Vive visando lucro com o objetivo de encher somente os seus celeiros. Vive obstinado por entesourar bens somente para si. E quando um quadro desse tipo se instala, pode-se entender bem o que acontece. Estimou-se também que as 20 pessoas mais ricas do mundo têm recursos iguais ao dos bilhões de pessoas mais pobres. A disposição para admirar e quase idolatrar os ricos e poderosos e para desprezar, ou pelo menos negligenciar pessoas de condição pobre ou miserável é a grande causa e a mais universal da corrupção dos nossos sentimentos morais. Solucionar questões de ordem social e econômica não é algo fácil de se fazer. Pelo melhor que seja a intenção de cada político, não resolverá por completo o quadro de desigualdade que vemos em nossos dias. Ainda que possa alguém dizer que a pobreza e miséria sempre estiveram presentes ao longo da história, isso não significa que devemos ficar indiferentes diante de tais realidades. Toda indiferença tem seus desdobramentos. Nesse caso, olhar para a pobreza e miséria de muitos sem compaixão e sem ações que cooperem no sentido delas não dominarem o quadro social no qual estamos inseridos planetariamente. Isso acabará de alguma forma acelerando a construção de muros de separação cada vez maiores entre as pessoas, muros que não somente servirão para desconstruir aproximações entre elas. Essas barreiras, em muitos casos, podem acelerar processos de violência, intolerância e insegurança mais elevados do que os que já existem. Mesmo que a solução de um problema tão antigo e tão presente em nossos dias não seja fácil de ser resolvida, ela também não pode, não deve ser superestimada. Isso quer dizer que não podemos ver o problema da miséria e da pobreza como situações ou quadros impossíveis de serem corrigidos ou alterados. A vida é feita de desafios em todo o tempo. A vida nos convida a encarar problemas e a buscar soluções para os mesmos. A vida não serve para os desocupados e acomodados, nem para os que fazem voto de murmuração ou indiferença, mas a vida serve e é uma experiência extraordinária para quem crê que mudanças são para melhor e podem acontecer com oração e trabalho. Sim, mudanças podem ocorrer e ocorrer para melhor, especialmente onde a compaixão visível e solidária fala mais alto do que meros discursos, onde a verdade anda de mãos dadas com o amor, a virtude é mais excelente. Aliás, onde a virtude do amor prevalece, toda a estagnação dá lugar ao movimento. Movimento que nos leva a descruzar os braços e levantar o que está caído, socorrer o que está abatido,
saciar o faminto e sedento, hospedar o forasteiro, agasalhar aquele que está com frio e visitar o que está preso ou doente. Onde este tipo de amor é exercitado, a vida é enriquecida, pois é a prática do amor que nos enriquece, tanto individualmente como coletivamente. Podemos aprender a amar e encontrar um referencial de amor que não é ideológico, político nem religioso. Sim, Jesus veio ao encontro do homem perdido, não só para salvá-lo, mas para dar a ele um novo caráter, aquele que o leva não a acumular bens para si, mas a praticar o bem indistintamente, ainda que isso resulte em dano próprio. Para quem ama seguindo o exemplo de Cristo, o dano próprio não se compara com os ricos frutos que serão colhidos pela semeadura do amor e não da indiferença. O amor enriquece, a indiferença empobrece. Estamos tratando desse assunto no nosso programa de hoje. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um projeto que tem abençoado milhares de pessoas no Brasil e até fora dele. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo dos seus 158 anos aqui em nosso país, tem se dedicado na proclamação do Evangelho de Jesus. Hoje ela investe fortemente em programas de TV, rádio e web, levando o Evangelho a milhares de pessoas. E você pode participar ativamente nesse Ministério de Evangelização do Brasil. Como? Sendo um parceiro em missão, isso mesmo. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. Olá, bom dia. Você sabia que o contrário de amor não é ódio, mas sim indiferença? Quando nós olhamos para o nosso mundo completamente submerso na miséria, desigualdade e opressão e simplesmente não fazemos nada, estamos demonstrando de maneira efetiva a nossa falta de amor. O amor não é um sentimento, mas amor é atitude. É isso que a sabedoria bíblica nos ensina, naquele que talvez seja um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho. Amor gera atitude, amor é ação. Quando entendemos esse amor, somos impulsionados por Deus a nos importar, a fazer alguma coisa diante das estruturas contaminadas pelo pecado que estão diante de nós. Afinal de contas, ao compreendermos o amor de Deus e nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus, nos tornamos também agentes do seu reino na história. E o papel desses agentes foi dado pelo próprio Jesus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Através do amor que compartilhamos de Deus, devemos ser como o sal que serve para conservar e temperar, ou como a luz que serve para iluminar e aquecer. É impossível experimentar o amor que vem de Deus e não transbordar desse amor. O escritor Érico Veríssimo, em seu conhecido livro Olhai os Lírios do Campo, escreveu: no dia em que achei Deus, eu encontrei a paz e ao mesmo tempo eu percebi que de certa maneira não haveria mais paz para mim.
Eu descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro. Que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos? Eu via ao meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera 2 mãos. Transbordar do amor de Deus, muitas vezes, significa sair da nossa zona do conforto. Nós temos muita dificuldade em olhar além do nosso egoísmo, porque a felicidade em nosso contexto contemporâneo é imediata, narcisista, individualista e hedonista. Mas a real felicidade só pode ser encontrada em um relacionamento de intimidade com Deus, através de Jesus. E quando isso acontece, não conseguimos guardar isso apenas para nós, mas entendemos que somos criados por Deus para fazermos boas obras e termos atitudes que transformam a sociedade à nossa volta, para que possamos ser de fato puros, irrepreensíveis e inculpáveis, e brilharmos como estrelas nos céus diante de uma geração corrompida. A minha oração por você que está nos assistindo no dia de hoje é para que você realmente compreenda que Cristo levou a culpa dos seus erros e conta com você para uma missão na qual você será o sal da terra e a luz do mundo. Que você seja sensível aos apelos daqueles que sofrem as consequências caóticas de um mundo contaminado pelo mal. E eu oro também para que as pessoas ao seu redor percebam em você atitudes saudáveis e uma relação sólida para com elas, onde o amor de Cristo possa ser plenamente revelado. Que Deus te abençoe. Te vejo aqui na semana que vem. Muito obrigada por estar conosco e dedicar um pouco do seu tempo a nós. O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você está passando por problemas ou dificuldades, conte conosco nas nossas orações. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com o seu pedido de oração e nós iremos orar em seu favor. E eu quero reforçar que o nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil. E muitas pessoas, como você, têm sido alcançados pelo amor de Deus. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Seja um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se e imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o seu primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família. E não esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Um forte abraço. Tchau. Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.